Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, não tem como a gente começar o programa hoje a não ser falando da chuva desse final de semana que trouxe aí muita tragédia para Natal, né? A gente é acostumado a ver essas imagens em outras cidades, em outros países, mas a gente não imaginava uma tragédia desse porte aqui em Natal. Agora, o que vai ser feito, né? Porque pode vir mais chuva aí, hoje mesmo a previsão é de chuva a qualquer momento e as pessoas têm que ficar atentas. Quando tem problemas assim com chuvas, com fenômenos naturais, se atribui muito apenas à natureza o problema. Mas, na verdade, o que está acontecendo em Natal, pontualmente, aqui e acolá, acontecia e algumas pessoas com um volume maior de informação sabiam que algo dessa gravidade poderia acontecer, não apenas como aconteceu na Rua Guanabara, mas na Lagoa do Jacó também, na Lagoa São Conrado, em vários pontos. A gente tem aí a questão da natureza, muita gente reclamando, mas a ocupação de Natal, ela foi feita sem os devidos cuidados, principalmente nessas áreas mais frágeis. A cidade foi construída em cima de um solo de areia, com várias lagoas, mais de uma dezena de lagoas, que nesses últimos anos foram aterradas, as bacias continuaram, sem que entre elas tivesse uma rede de fluvial para levar as águas das chuvas. Aquelas bombas hoje são insuficientes, e essas áreas mais sensíveis, nas encostas, como por exemplo do Jacó e da Rua Guanabara, não se fez a obra que, com a ocupação de todas aquelas áreas, tanto de pobres quanto ricos, aí é indistinto isso, deveria ter. E a gente percebe hoje, vendo nessas comunidades, que eles não se contentam apenas com o assistencialismo de anos anteriores, quando esses problemas pontuais aconteciam. Eles querem, eles sabem, e agora as redes sociais têm contribuído muito para isso, eles querem a cidadania plena. Eles não se contentam mais. A gente sabe que Natal, há pouco mais de 30, 40 anos, tinha uma população que era menos da metade do que a população de hoje. Natal foi crescendo, pessoas vindo do interior, de outros estados, até de outros países. E essas pessoas já estão aí na segunda, na terceira geração. Não estão mais, a maioria delas, nessas áreas, inclusive, áreas mais carentes, não estão disputando no dia a dia apenas a sobrevivência física, um cantinho para ficar, um dinheirinho ali para trabalhando, fazendo um bico e tal, comprar aquela alimentação. Não, eles hoje reclamam cada vez mais a cidadania plena. A iluminação, a rua pavimentada, a iluminação, a segurança, a saúde pública, a educação pública com qualidade. E essas obras também eles sabem que em determinadas áreas da cidade se fez muito em termos de investimentos com essa rede de galerias pluviais. Mas nas áreas mais carentes não tem. A gente sabe que tradicionalmente esses pontos que existiam de lagoas, que agora são bacias, mesmo calçadas, que enfrentam problemas de drenagem, eles sabem que esse problema se repete sempre que chove acima da média. Quando é uma chuva mais intensa, muito mais forte, como essa que aconteceu nos últimos 4 ou 5 dias, aí se tem uma tragédia com uma dimensão muito maior. E quando envolve principalmente áreas consideradas ali, pelo menos pela vizinhança, né? Áreas mais ocupadas e com ricos na proximidade, a dimensão fica muito maior, mas o drama dessas pessoas, na verdade, sempre que chove acima da média, muitas delas passam por situação semelhante. Os investimentos que vão ser feitos agora são investimentos altíssimos para recuperar essas áreas degradadas. A prevenção, as galerias com a tubulação necessária, se tudo tivesse sido feito dentro de um padrão de qualidade preventivo, talvez gastasse bem menos, especialmente com esses prejuízos materiais dessas famílias pobres, que dificilmente elas recuperarão esses investimentos. Dificilmente. O que se perdeu não apenas a questão material, dos pertences, mas também as fotografias, a vida, o tempo que essas famílias moraram nessas residências, que dificilmente serão reconstruídas.
se elas receberem, e devem talvez receber, através aí de um projeto especial, novas habitações, certamente essas habitações não serão nos lugares onde elas residiam. Até porque, se pegarmos o caso específico da Rua Guanabara, aquelas casas que caíram, eu estive lá ontem, tanto na parte de baixo para cima como de cima para baixo, eu vi, conversei com as pessoas e vi, ali não tem como pegar aquela areia toda, aquele barro todo, aquele concreto todo que caiu e trazer de volta. Aliás, eles já aterraram a praia está praticamente da altura do asfalto, ficou. Então, não vai ter uma obra ali de construção civil para recuperar a situação anterior. Não apenas da Rua Guanabara, daquelas casas mais populares, como também aquele terreno que está lá em cima, que o metro quadrado é um dos mais caros, até porque deve ser um dos 3 ou 4 terrenos que ainda restam naquela área. O que é que vai ser feito? Para segurar aquela encosta, para ter segurança naquela encosta, uma obra de engenharia, a mais simples que seja, tem que fazer algo semelhante àquilo que foi feito na encosta da Getúlio Vargas, ali quem desce à esquerda, a Ladeira do Sol. Aquela cortina de concreto atirantado, com os tirantes segurando. Aquilo ali é uma obra caríssima. Quando é que vai ser feita? Como é que vai ser feita? Qual é a parte daquelas famílias que moravam nessa obra? Qual é a parte daquele terreno que praticamente desapareceu na obra abaixo? Isso tudo vai ser discutido. E enquanto isso vai ser discutido, ninguém pode desconhecer a necessidade dessas famílias de recuperarem o mínimo de um dia a dia, de um cotidiano mais tranquilo. As casas, nessa emergência, não se tem, mas através de projetos específicos e voltados para resolver esse problema, não apenas no primeiro momento, na emoção, a solidariedade ela é ampla, geral e restrita para todas essas famílias, ninguém tem dúvida disso. No primeiro momento, aquelas declarações que vai resolver, pintar, abordar, chulear, a gente vê depois com o tempo vai cair no esquecimento. Isso não é apenas aqui em Natal, não. Essas grandes tragédias que acontecem pela falta de obras estruturantes, preventivas, em cidades como Petrópolis, Teresópolis, lá em Santa Catarina, em São Paulo mesmo, aqui em Recife, a gente sempre vê no primeiro momento aquela solidariedade da sociedade, superando todas as dificuldades, ajudando aquelas famílias, mas depois o desdobramento para atender a todas aquelas famílias prejudicadas, ele vai meio que se perdendo assim. Então a sociedade hoje já tem as redes sociais para reclamar, para cobrar, a gente sabe do esforço que a administração municipal teve nesse primeiro momento, inclusive numa reunião de emergência do prefeito com o secretariado, na noite em que estava ocorrendo o ponto máximo da tragédia, o prefeito se reuniu, viu o que podia fazer, mas a gente sabe que o prefeito por si só dificilmente terá como atender a todas essas demandas, a todas essas necessidades. Ele vai precisar do apoio do governo do Estado, daquilo que o governo do Estado pode ajudar, a gente sabe que o governo do Estado está nem se sustentando, do governo federal, que é outro que está em crise, depois a liberação, é um ano eleitoral, ele tem que correr com esses projetos, a equipe tem que aprontar esses projetos, a sociedade tem que acompanhar isso, até porque ninguém vai ficar aqui atrás de quem é culpado, não tem, são muitos, o histórico de Natal mostrou que essas preocupações com essas obras não fizeram parte de muitas administrações. E o próprio prefeito vai ter dificuldade de dizer que foi por conta de administrações anteriores, porque ele está, nesses últimos 12 anos, pelo menos há 8 anos como prefeito. 6, depois 4 de Micala, já vai com 2. E ele sabe disso. Ele fez muitos projetos serem viabilizados por conta da Copa, especialmente drenagem. Esse grande projeto de drenagem ali no entorno do Arena das Dunas, mostrou que uma boa drenagem se evita aqueles alagamentos que ocorriam em anos anteriores. Mas hoje a gente vê a cidade retomando um pouco, né, essa abordagem inicial desse problema, que ele vai ter continuidade, a mídia tem que ficar em cima, mostrando, não é apenas o problema da Rua da Guanabara, não, se tem aqui a Lagoa do Jocó, tem São Conrado, Lagoa do Prá, tem muitas áreas ocupadas, habitadas, que tem que se fazer o conserto daquilo que houve de errado, tem que se fazer a prevenção para se evitar novas tragédias. E isso é um esforço continuado e não dá para esconder das manchetes. Não dá para esconder das manchetes, porque se esconder das manchetes, as redes sociais se multiplicam, denunciam. Então tem que pegar esse sentimento do povo, esse sentimento da população,
talvez esse drama não fique restrito, essa tragédia não fique restrita apenas às pessoas que estão nessas áreas. Hoje, com a divulgação das fotos, das imagens, da realidade, a gente viu nesses últimos 2 dias a solidariedade, o sentimento dos natalenses, atendendo aí nesse primeiro momento, levando a cesta básica, a fralda, a pasta dental, aqueles produtos que essas famílias não têm mais e nem têm como comprar e que precisam. E esse atendimento não pode ser apenas, já fiz, já cumpri a minha parte, não. Talvez a parte mais importante seja cobrar os bons projetos, a execução desses projetos. Natal é uma cidade bonita. E de gente bonita também. Aquele babaca daquele cara que vem aqui com piadinha e tal. É um babaca. É uma cidade bonita, de gente bonita, prazerosa de se morar. Pessoas do mundo todo, do Brasil, vêm morar em Natal, gostam da cidade. E um momento como esse, ele tem que servir como um divisor para a gente exigir a cidadania plena, não apenas para aqueles que vivem numa zona de conforto e condições de se virar, né, com as próprias finanças. Mas a cidade hoje, ela já é um problema de todos. Desde aquele pobre que está enfrentando esse tipo de problema, até o rico. O bacana que compra o carrão, mas não dá para usar porque as ruas estão todas, todo mundo sabe disso, né? Empilhadas de carros, sem que as soluções aconteçam a tempo e a hora.